Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Canteiro, Construindo Valor. Eu sou Márcio Orofino, aqui ao meu lado está o meu sócio Marlon Pichaide, e hoje a gente tem dois convidados muito especiais da empresa Alphaplan, aqui comigo o Marcelo Betil e o Thiago Jung. Primeiro, se apresentem aí, né? Contem um pouquinho aí da jornada de vocês, até como é que vocês se conectaram, e depois um pouquinho da história da Alphaplan, para quem está nos ouvindo. Até só para fazer uma introdução, né? O podcast da Canteiro é um podcast que tem como intuito auxiliar o mercado profissional de real estate, de desenvolvimento imobiliário, e a disciplina de vocês é especialmente selecionada porque é quase que a origem de tudo, né? E é ainda um mercado que no Brasil, principalmente, está se profissionalizando, né? Então, deem aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite, que as pessoas nos escutam nas plataformas que são disponibilizadas, e vamos conversar essa conversa que tem tudo para ser bastante rica para quem nos ouve e bastante interessante para nós todos aqui. Perfeito. Obrigado inicialmente, Márcio, pelo convite. Enfim, nós conhecemos vocês da Canteiro AEC, né, numa reunião que eu tive com o Marlon, então, há um tempo atrás, e, enfim, tivemos uma afinidade entre as empresas e acabamos aí sendo convidados aí pelo podcast. Muito obrigado pelo convite. Falando um pouco da Alphaplan, a Alphaplan é uma empresa que mede demanda para empreendimentos imobiliários, então, uma empresa aí com raízes aqui no sul do Brasil, mas que atua nacionalmente há 16 anos, né, construindo aí resultados importantes para os incorporadores. Então, nosso cliente final é praticamente o mesmo cliente final, que são os incorporadores, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, ficamos à disposição. Perfeito, obrigado. Agradecendo aí o espaço, a gente fica bastante feliz de participar de produção de conteúdo, né, de qualidade, né, que a gente possa aí discutir de fato, né, os fatos relevantes que a gente pode trazer, né, e a pesquisa de mercado, estudo de mercado e conceituação, que é o que a gente trabalha, de fato muda muito, né, a percepção do incorporador naquele mercado que ele está trabalhando, né, orienta bem as equipes a poderem não mais tatear, né, o mercado como é feito. A gente sabe, o mercado imobiliário, né, depois da pesca, é um dos mais, né, rudimentares, né, ainda é muito rudimentar nos seus processos comerciais, na incorporação em si, né. A gente vê, por exemplo, em Floripa, né, o volume ainda de SPS, que a gente chama, né, os contratos ali a custo, né, então acontece muito disso, né, a gente conversava até antes, né, sobre empresários que se unem, decidem construir, né, então praticamente não tem barreiras à entrada. Então, é um mercado que ele necessita de muita informação. Mercado que precisa, de fato, ter a informação e se apoiar na informação de qualidade, uma informação que venha do cliente final, e isso é importante, vai ser um espaço que a gente vai poder debater isso. Então, de novo, obrigado aí por esse espaço, né? Maravilha. Marlon, cumprimenta aí o nosso público. Não, quero agradecer aí o Marcelo e o Thiago, né? Eu acho que é um papo muito interessante. Até agora a gente não teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso, mas como o Márcio já trouxe, é onde nasce a demanda, é onde a gente precisa de fato estabelecer uma estratégia para direcionar os projetos, que é a parte que a gente atua com mais frequência. Então, acho que tem muita sinergia entre os trabalhos, e a ideia agora é entender um pouquinho melhor como que funciona o trabalho de vocês, para a gente construir, né, esse entendimento do mercado, da importância que é esse serviço, né? Eu vou fazer perguntas para vocês fiquem à vontade de definir, né, quem é o mais indicado aí para dar a resposta, né? Como a gente estava falando, Thiago, aí do profissionalização e da estruturação do mercado imobiliário, né? Tem a ver muito com também a cultura do nosso país, né? De formação escolar, depois de uma graduação, né? E a gente ainda tem muitas barreiras a vencer nessa área, né? E isso acaba resultando no setor de serviços e nos setores profissionais que a gente tem na nossa sociedade. O mercado imobiliário é um deles, né? E há alguns anos atrás, né, num passado não muito distante, fazer um prédio, né, construir um produto imobiliário, um edifício, não tinha muito como errar, porque a demanda era muito reprimida. Qualquer produto que tu desenvolvesse e lançasse, razoavelmente
adequado, né? A gente não tinha nem muitas variações e muitas especificações diferentes, era tudo bastante parecido, né? Então, a chance de errar era muito grande e a chance de errar era muito pequena e a chance de ter sucesso e de ter resultados econômicos, inclusive, era muito grande. Então, todo mundo encara o mercado imobiliário como um grande setor para ganhar dinheiro, inclusive, né? E isso vem diminuindo, né, a cada ano por conta de normas, por exemplo, como a norma de desempenho, que traz uma obrigação de comprovar a performance, né, daquele edifício que a gente está desenvolvendo. E como que nasce, então, essa profissionalização e essa demanda de um incorporador imobiliário, sabendo que o jogo que ele está jogando e o universo onde ele está inserido tem regras mais complexas, né, e mais difíceis. Como é que nasce a busca por um serviço como o da Alphaplan para minimizar riscos e acertar resultados e desenvolver um produto imobiliário adequado à demanda de uma região específica, de uma cidade ou de uma localidade, né? No passado mais recente, vamos dizer assim, os incorporadores eles começaram a perceber uma queda também das margens. Então é bem isso que tu falou. Todo mundo entrava no mercado imobiliário, né? Mesmo errando o produto, errando localização muitas vezes, tinha público. Então sempre tinha um comprador, né, disponível a consumir. Não é que a gente diminuiu esse consumidor momentaneamente, eu acho que até vai ser assunto, né, para nós hoje, mas momentaneamente a gente teve uma redução importante, mas não é isso que acabou definindo, né? De fato, eles entraram em negócios ruins no passado, e esses incorporadores que acabam tendo essa diminuição de margem, erram produto, né, ou não vende tanto quanto o concorrente dele do outro lado da rua, né? Então a gente vê muito essa questão de ser competitivo no mercado, aparece muito disso. Geralmente é pela dor, então, né? Então ele sente essa dor, ele vê que ele não está performando no mercado e busca uma pesquisa, sendo que a pesquisa de mercado, essencialmente, ela deveria fazer parte do processo. A gente está conversando, né? Ou seja, a nossa opinião é como se fosse uma sondagem de uma área. Para engenharia, né, é importantíssimo. Olha, a gente sabe que tem afloramento de pedra, de água, mas eu vou fazer uma sondagem para medir isso, né, para não ter surpresa e poder fazer um orçamento correto. Só que quando entra na parte de demanda, né, parece que não é tão importante assim, imagina. Ela é que vai trazer a luz, né, da viabilidade. Né? Quando a gente define aquela curva, olha, eu vou vender 40% em 6 meses, eu só tenho que combinar com os russos. Então, né, eu tenho que combinar com o cliente final, que ele vai aceitar isso, né? Ou seja, aquele preço que eu vou imprimir, aquela tabela que eu vou colocar no mercado, ele vai aceitar tudo que está na minha viabilidade. Isso cada vez menos é verdade. Ou seja, eu preciso de um estudo de mercado que tenha a opinião das pessoas, que as pessoas olhem o meu produto em primeira mão, me ajudem a desenvolver aquele produto, que é isso que a gente faz. Ou seja, a Alphaplan não tem nenhum estudo pronto. A gente não pega dados. A gente tem cenários onde a gente utiliza dados secundários de famílias com renda, regiões. A gente utiliza isso sim, né? Migração. Mas o principal estudo é o estudo quantitativo de demanda, onde eu vou levar um projeto a teste e essas pessoas vão opinar sobre aquele projeto no âmbito de localização, né, no âmbito ali do produto, da infraestrutura, da tabela de vendas, das plantas e dos preços. Então, eu vou exaurir toda aquela informação e aquilo eu vou traduzir para dentro da incorporação. Então, a gente vê que a busca por informação ainda é um processo recente. Incrível que pareça, ainda é um processo recente, muito melhor do que era há 10, 15 anos atrás. As empresas estão mais preocupadas com isso. Empresas que têm trocado também a gestão dos pais para os filhos, a segunda geração, já estão vindo com isso. Isso é muito importante. Os filhos já estão carregando, né, nos seus MBAs, já estão tendo a informação que tu trouxe da educação e já estão trazendo isso para o mercado. Foi muito engraçado, eu até me lembrei de um incorporador, ele era de Porto Alegre, ele tinha mais de 40 anos de estrada, e ele disse, mas olha, eu estou aqui vivo com a minha empresa, nunca fiz um estudo de mercado e vendi bem, estou feliz da vida. Eu disse, mas ótimo, a gente também andava de Fusca, o pessoal ia para a praia assim, e ninguém morreu, tá todo mundo vivo, né? E não tinha airbag, não tinha ABS, ou seja, não tem um sistema todo de segurança de investimento, que é parte do trabalho da pesquisa de mercado, e as empresas iam bem, mas hoje em dia não tem mais espaço para isso. E eu acho que esse é um paralelo interessante que tu colocou dos carros, né? Porque a gente tinha no mercado automobilístico 5, 6, 7 modelos de carro, né?
ou era o Fusca, ou era o Chevette, ou era o Passat, ou era o Monza, etc, né? E hoje, olha só o mercado, né, com marcas aí internacionais, e até aproveitando, conectando um pouco aqui com o Marcelo, de fazer essa pergunta, o que vem primeiro, né? Porque é o produto ou é a resposta de um determinado público que a gente está questionando, né? Porque o incorporador, ele está conectado com já uma terra, né? Um proprietário de terra, então o terreno já existe, aquele terreno ele já tem um plano diretor, então a gente já sabe o que é permitido construir naquele terreno, né? Independente da nossa vontade e tal. E a gente, então, resolve fazer um primeiro exercício de um determinado produto, e é esse produto que vai a teste, ou é o contrário, eu tento perceber o que está faltando, né, no mercado e tento desenhar um projeto que atende a essa demanda, né? O que vem primeiro? Perfeito, Márcio. A colocação está bem dada. O desafio sempre é o seguinte: depende do momento que o incorporador se encontra. Muitas vezes ele está numa mesa de negociação para compra de uma área. E ele muitas vezes não quer investir muito porque ele está concorrendo com outras empresas. Então ele precisa de um estudo que seja mais superficial para aquele momento exato da compra. Então é um estudo que nós vamos avaliar as massas de renda daquela região, vamos entender o que é a concorrência de fato daquele cenário no qual ele está se envolvendo nesse momento. No momento que ele já comprou, bom, está decidido, já assinou o terreno e vamos avançar com uma incorporação. Ele pode estar buscando um estudo vocacional para entender qual produto encaixar naquela região, e hoje a Alfaplan trabalha muito nisso, nessas empresas que estão expandindo para outras cidades. Muitas vezes elas não têm a clareza daquele mercado, elas precisam de uma empresa, de um terceirizento, que avalie aquele mercado e indique qual o melhor produto a ser encaixado naquele terreno. Uhum. Então é um estudo vocacional específico para que a gente construa, nesse momento inicial, o primeiro produto. Uhum. E veja a performance dele posteriormente, através de uma entrevista em profundidade ou de uma pesquisa quantitativa, combinando com o russo, conforme o Thiago falou, né? Então, muitas vezes a gente tem um cenário no qual o cliente quer entender aquela região, um cenário bem inicial, nós temos estudos e ferramentas para isso. Um momento que ele já está convicto da aquisição do terreno e precisa entender a vocação daquele terreno, aí sim é o estudo vocacional, e posteriormente aí o estudo para dimensionamento de demanda, entendimento dessa demanda e calibragem de preço, porque isso também é fundamental, né? A gente o objetivo sempre é atingir o maior real por metro quadrado, mas a gente precisa também criar um produto que consiga compor esse real por metro quadrado, né? E aí sim o teste quantitativo, ele vai criar um conceito de empreendimento, e aí sim a gente pode buscar, alçar maiores reais por metro quadrado aí para cada projeto. A gente vê até assim, em alguns casos até um pouco mais fácil, vamos dizer assim, quanto mais restrições tem o plano diretor para o aproveitamento daquele terreno, não tem muito o que fazer, né? Sim. A gente testar o produto que cabe naquele terreno, porque as condicionantes estão bem definidas. Mas às vezes a gente tem uma certa liberdade, né? De gabarito, vamos dizer assim, às vezes não tem limite, né? Então, assim, o refinamento desse produto, né? Porque uma coisa é fazer 2 apartamentos por andar, mas daí começam algumas coisas que às vezes inviabilizam a compra de um apartamento, tá? Tem uma imobiliária, né? Um corretor, colega, que diz assim: eu já vi pessoas comprarem apartamentos... A questão da churrasqueira Cavão, como é que é? Ele fala assim: eu já vi pessoas deixarem de comprar apartamento porque não tinha a churrasqueira convencional, né? Carvão. Exatamente, né? Mas nunca vi alguém comprar porque não tinha, vamos dizer assim, né? Então, assim, a existência da churrasqueira para um determinado nicho, né? De região, é uma coisa cultural. Então, se você tem um apartamento que não tem a churrasqueira a carvão, as pessoas não querem comprar aquilo. Então, isso é um equívoco clássico, assim, né? De produto imobiliário, né?
Isso é identificado na pesquisa de mercado e em mercados que têm uma mistura, um grau de complexidade talvez um pouco maior, como é o caso do que a gente está vendo aqui agora no litoral norte catarinense, né? A gente tem ali Itajaí e Balneário Camboriú, que são duas cidades que já estão consolidadas há um maior período de tempo, mas a gente vê ali Itapema e Porto Belo começando a se desenvolver, Itapema tentando trazer um pouco do comportamento que tem Balneário, mas são cidades diferentes, né? E que eventualmente não é o público, essas cidades têm 30, 40, 60 mil habitantes, né? E elas estão com um volume de obras que é muito maior do que cidades muito mais populosas, às vezes como Joinville e Florianópolis, proporcionalmente falando, né? Como que a gente consegue identificar isso na metodologia de vocês, né? Esses mercados mais complexos, se é só fazer porque está dando certo, igual, é só replicar o que os outros estão fazendo porque está saindo, então eu não preciso do estudo de mercado, ou o estudo de mercado consegue me refinar melhor isso para eu fazer alguns ajustes para aquilo performar muito melhor do que os que estão vendendo, mas a um ritmo que a gente desconhece, né? Perfeito. Começa muito com o estudo vocacional, né? Então, o que o Marcelo colocou do estudo vocacional, começar a olhar para uma determinada área, entender que é uma página em branco, e isso é muito importante. Sair do cacuete, né? De já ter o produto, olha, eu já sei lá que é 3 dormitórios de X metros quadrados, vai ter essa infraestrutura que o meu colega ali fez e deu certo, né? Então, sair desse efeito manada é o principal ponto aí de partida do estudo vocacional. Então, a gente começa com o estudo vocacional entendendo renda, entendendo principalmente nessas cidades que tu colocou, são cidades que estão recebendo muitos, a gente brinca, muitos CPFs, né? O pessoal está migrando para cá. Exato. Então, recebendo CPFs, o que ele está buscando? Na cidade de origem dele, qual é o comportamento que ele tem? Né? Por exemplo, eu vou te respondendo isso, pegando lá em João Pessoa, Paraíba. A gente olhando Paraíba há 5, 10 anos atrás, os prédios, o jeito de fazer, fachada, planta, eram plantas locais. Era para o local. Uhum. Então, não tinha uma atratividade para quem sai de São Paulo, para quem sai do Sul, Minas, Brasília, que acabam consumindo muito. Começou a conversar um pouco com essas cidades, começou a ter desenvolvimento do que eu chamo de uma planta mais nacional, né? Uma planta que fica no meio do caminho, daqui a pouco ela não vai ter a churrasqueira a carvão para o gaúcho lá, que vai querer aquilo, né? Mas eu vou atendendo o público médio e eu fico naquela média, eu tenho uma planta mais nacionalizada. É o que está acontecendo, é um boom imobiliário. Vocês aqui estão recebendo, ao natural, pelo desenvolvimento do Estado, estão recebendo essa demanda. Há anos isso vem acontecendo, só se reforça, né? Uhum. Depois da pandemia, mais ainda. Então, aumentou juros, forçou mais ainda o movimento entre os estados para virem para cá. Então, a gente parte do vocacional e entende sempre o emissor. De onde está vindo esse sujeito? Uhum. É mais gaúcho? É 30% que eu estou vendendo para gaúcho? Então, vou entrevistar o gaúcho. Depois, quem está vindo? É São Paulo? É Rio de Janeiro? De onde vem? Qual é o comportamento? Estudando o comportamento, a gente consegue isso. E a gente consegue não tatear. Claro que a incorporadora sempre quer fazer alguns testes. É normal isso, imprimir na conceituação alguns testes, né? Então, vou fazer um rooftop com uma parrilla lá em cima, né? Vou fazer um salão de festas temático. As incorporadoras gostam de ter, né, o fingerprint delas, mas Sim. a gente... Até por inovar, né, Thiago? Exatamente, claro. Senão a gente... precisa... Né? E tem empresas que têm características, né? Funções características, né? Produtos característicos, né? Que essa faz um hall diferenciado, essa gosta de fazer aberturas mais amplas, cada um tem um jeito de fazer, sim, mas a gente consegue, através do estudo de mercado, nesse sentido, quando eu olho para emissor e quem está vindo, entrevistar esse tipo de pessoa. Para não errar, porque senão eu vou entrevistar o Brasil inteiro, eu vou entrevistar só uma região pequena, eu vou fazer só apartamento, por exemplo, Porto Alegrense. Não adianta, eu vou esquecer de toda uma outra demanda que eu posso ter. Então, hoje a gente enxerga muito mais essa questão. Para poder atender esses públicos, hoje, através da pesquisa, é sempre olhando o emissor e como esse emissor se comporta à luz do que ele já vive na cidade dele e o que falta. Porque também tem isso, né? Tá, mas agora eu vou fazer uma mudança, eu vou ter uma mudança de vida, de estrutura, de família, de estudo. E aí, o que ele abre mão? A gente faz muito disso. Tá, mas está disposto a abrir mão do quê? A pouco você diz, não, para mim eu posso até estar mais longe em deslocamento, que é uma das, por exemplo, Floripa é isso. Geralmente as pessoas dizem, não, tudo bem, eu já sei como é que é o trânsito Floripa. Sim. Então, já aceitei isso, ótimo. Tá, mas o que agora tu quer em troca por isso? Não, eu gostaria, né, de ter andar alto. Bom, isso não é característica que me ajude, né? Eu preciso de infraestrutura. Então a gente vai explorando isso e tu vê, isso é através de uma pesquisa quantitativa.
Então a gente tem muito aspecto qualitativo levantado aí em estudos quantitativos. Perfeito. Né? Então a gente tem a nossa quantitativa é em grande volume, só que sempre com aspectos qualitativos determinando o produto de fato com o emissor. E como é que vocês dimensionam a amostra, né, da quantidade de pessoas que vão ser entrevistadas né, e como identificar essas pessoas, né? A gente estava conversando ali inicialmente que a pessoa já é qualificada se ela tem a intenção ou não de comprar, né? Se ela falou que não, eu não quero comprar, ela não vai entrar na amostra, né? Mas o que define essa quantidade aí de pessoas para a amostra, né? Estatisticamente, ali entre 300 a mais de 300 pessoas já seria o suficiente. Porque a gente faz normalmente com 80. Por que 80? Porque eu vou ter que falar com 300, 500, 600 pessoas para me demonstrar que elas têm um interesse em compra. Então, por isso que a gente faz esse pré-filtro. Então, sempre a pessoa vai ter que ter a renda necessária ali para o produto, não adianta eu conversar com quem não tenha, e também não adianta eu conversar com o sujeito que eu vou chegar no final da pesquisa e ele me diz, olha, achei muito legal, opinei aqui, mas não tenho interesse em comprar imóvel. Então, já são pré-requisitos que a gente, 2 pré-requisitos que a gente utiliza inicialmente, que evita, por exemplo, eu vou falar com 500, 600 pessoas, mas dentro daquele filtro eu já consigo ter essa pré-amostra. Então, hoje em torno disso, né? Vou pegar o alto padrão, altíssimo padrão, rendas ali acima de 70 mil, 100 mil reais mensais, a gente vai falar com 40, 60 Mas então pessoas, é uma análise estatística primeiro, né? Em função da demografia, vamos dizer assim, vai te dar esse número estatisticamente falando que represente a amostra do público potencial, né, que a gente quer apresentar o produto, né? Perfeito. Tanto que o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a gente pode ir de 100 a 120 pessoas e lá no altíssimo padrão eu posso chegar até a 40, dependendo do tipo de renda. Então, a gente consegue variar nessa amostra. Perfeito. A gente vê também, né, em termos de produto imobiliário, né, do que é ofertado, né, muito também em função do que aconteceu em São Paulo, né, que é uma cidade de movimento de eventos muito grande e lá iniciou-se, né, o processo de short stay, vamos dizer assim, de estúdios, né? E essa modalidade acabou se replicando para algumas outras localidades, Florianópolis também é uma delas. Mas a gente não tem o mesmo número de eventos ao longo do ano que tem São Paulo. Por outro lado, a gente tem uma alta temporada muito forte, né? Esse tipo de produto é ofertado para investidores que vão ter ali o seu ativo imobiliário e que vão rentabilizar através da locação, né? Seja nesse período aqui, São Paulo, que o ano inteiro tu pode, talvez o valor da diária seja proporcional a ele ter menos vacância ao longo do ano, versus essa situação aqui de Florianópolis, tá? Outra situação, as dependências de empregada que existiam em muitos apartamentos maiores, inclusive, porque as famílias eram mais numerosas e a gente viveu aí uma redução do número de integrantes de uma mesma família. E também da área de serviço. A área de serviço, eu particularmente, tenho um questionamento, eu não sei se vocês conseguem identificar isso, né? Porque, independente se a gente tem 4, 5, tantas pessoas, um casal que seja, ou até uma pessoa, né, ela precisa de um espaço para fazer a limpeza das suas roupas, e principalmente de roupa de cama, e precisa de um local para estender. E eu tenho visto as áreas de serviço reduzirem cada vez mais. Vocês conseguem identificar todas essas situações do estúdio, da questão da dependência de empregada, isso tudo vocês analisam com dados, né, e tanto quali quanto quantitativamente, e é isso que vocês discutem com o incorporador e depois com a arquitetura para saber se o produto vai estar adequado a todas essas demandas? Perfeito. Essa análise ela é bastante ampla e, enfim, todos os produtos imobiliários que a Alphaplan acaba testando, a gente tem um enfoque especial sobre análise de planta. Enfim, por cacoete técnico da empresa e por trazer essa resposta para o incorporador, porque é um ponto muito sensível para ele, né? Então, o que acontece? A gente estuda essas plantas e submete elas a teste. Então, justamente isso que tu estava falando, olha, ter o entendimento que a área de serviço ela é vital para uma moradia, independente, olha, de ser um apartamento de 2 dormitórios, ela precisa existir, tem que ter uma dimensão mínima para que essa vida aconteça dentro do apartamento, né? Uma coisa é
tá com estúdio, enfim, que tem uma realidade diferente, é sazonalidade, é moradia por temporada, enfim, não é necessário de uma área específica para isso, mas faz falta, né? Mas a gente submete isso a teste e consegue trazer esses insights para o incorporador nessa etapa de planta. Submeter isso a teste, que tu quer dizer é fazer essa pergunta de maneira objetiva. Você deseja ou faz falta para você uma área de serviço? Se não tiver uma área de serviço e tiver uma lavanderia coletiva, você mesmo assim compraria o imóvel? É assim que vocês... Inclusive, a gente mostra a planta para a pessoa e questiona sobre ponto a ponto dessa planta. Sacada e churrasqueira, faz sentido na tua vida? Não, hoje eu gostaria de ter a sacada, mas eu vou fechar quando eu receber o apartamento. Então, não faz sentido para a vida dela. Se é uma pessoa que está em Curitiba, ela não vai ficar fazendo churrasco na sacada. Então, enfim, ela tem um ambiente de sacada gourmet, mas ela vai acabar fechando. Então, todos esses aspectos bem peculiares da planta são testados porque, enfim, isso vai impactar diretamente numa melhor performance de projeto. Não é somente fazer um 2D, né? Então, tu tem que ter um 2D lapidado à necessidade dessa pessoa que quer comprar. Então, trazer esse entendimento. E aquilo que o Thiago falou, trabalhar com plantas que sejam plantas nacionais, que tenham, vamos pensar, a característica de atender vários públicos. Isso também é importante, porque senão tu vai regionalizar muito uma planta, tu vai lidar só com um consumidor muito nichado, né? Então, quando tu falou de Itapema, Balneário, enfim, são regiões que atendem consumidores do Brasil inteiro. Então, tu tem que ter uma planta generosa, mas que seja de amplo desejo para essas pessoas, né? Um outro ponto que também é importante, que tu salientou no início, foi a questão dos estúdios, né? Falando do movimento de estúdios e apartamentos de short stay em São Paulo. São Paulo é uma metrópole, enfim, a maior metrópole da América Latina. Uma coisa é nós projetarmos um volume de estúdios numa capital daquela importância. Outra coisa é nós querer levar para cidades que não têm vocação de turismo, de negócios, de sinergia de troca de pessoas que demandam um short stay e só porque tem uma universidade muito próxima é acreditar que aquilo por si só vai trazer performance para um produto imobiliário dessa natureza. Então, temos que entender a realidade de cada cidade. A gente já viu muitos ciclos acontecerem ao longo desses 16 anos, ciclos onde a gente viu que a primeira onda de uma determinada capital começou com salas comerciais, e ali era um ticket, era uma sala que tinha um perfil para investidor, para locação, veio uma pandemia, veio uma enxurrada de estoque, essa performance não aconteceu. Enfim, agora a gente está vendo em outras capitais um movimento de estúdio, enfim, 3, 4 mil unidades prontas, não performando. Então, muito cuidado com o efeito manada. Não é porque o meu colega incorporou estúdios e vendeu, performou, eu fazendo a mesma coisa vai dar certo. Então, ter cuidado nesse sentido é vital. A gente tem visto até aqui em Florianópolis, poucas ou quase nenhuma edificação hoje com 4 dormitórios, tá? 3 dormitórios já é difícil também. A maioria dos lançamentos aí dos últimos anos todos de 2 dormitórios, algumas poucas unidades de 3 e a maioria absoluta de 1 dormitório, né? Ou o estúdio, ou até o loft, né? Que seria o estúdio duplex, vamos dizer assim, né? A Canteiro, ela trabalha junto com uma outra empresa que eu sou sócio, que é a N Consultores, trabalha com consultoria para desempenho ambiental das edificações. Então, a gente faz algumas avaliações para atendimento à norma de desempenho. Então, ali a gente tem aspectos de desempenho mínimo para a parte acústica, né? Que não ter interferência de ruído de uma propriedade para outra. Parte térmica, né? Se ela está confortável ou não, se ela depende do uso de ar-condicionado ou prefere a janela aberta, etc. E de iluminação natural, né? Se é uma orientação muito escura ou se tem uma boa claridade. Vocês incorporam esse tipo de questionamento nas pesquisas por que até estou fazendo isso? A gente conversou aqui com a Olim, que é uma incorporadora, que foi um dos convidados nossos, a Júlia,
no podcast, né? E a gente mesmo já fez uma pesquisa para tentar entender o quanto que isso era importante para defender aos nossos clientes que tratar desse assunto melhoraria a performance de venda, porque estaria qualificando o produto para aquilo que é uma demanda das pessoas. E na pesquisa que a gente fez, né, também fazia essa pesquisa, tem imóvel próprio, pretende comprar, alugar, etc, né? E as respostas vieram de que as pessoas pagariam mais por isso. 15%, 20%, até 30% a mais se ele fosse um imóvel que tivesse boa performance acústica, térmica e lumínica, principalmente acústica, tá? Por outro lado, tem incorporadores que absolutamente ignoram essa norma e falam, não, eu nem quero fazer isso, não vou fazer isso, vou fazer do jeito que eu sempre fiz, a parede e tal, e acaba correndo risco ali porque acha que está tudo certo. Igual a própria pesquisa, né? E não fez sentido para a gente, né? Porque ela falou que as pessoas demandam isso, mas por outro lado, o incorporador não quer atender a isso que está colocado. Como é que isso acontece quando vocês identificam uma questão como essa? Qualquer que seja relacionada a desempenho ou seja relacionada a um item que veio da pesquisa, que as pessoas querem isso, mas o cliente acredita de uma maneira diferente, é teimoso em relação àquilo que vocês estão colocando. Acontece muito. A gente já fez alguns testes, vamos falar mais de norma de desempenho, né? E de produtos e de acabamentos, principalmente, né? Para poder ter a questão de como o cliente enxerga e se ele paga, porque a pesquisa tem muito disso, né? De trazer não só a resposta se ele... Eu gostaria de ter, né? Um ambiente melhor, né? Acusticamente, né? Que a luminosidade seja melhor, né? Então, ventilação também, mas agora ele paga por isso, quanto paga, como ele se comporta. Então, a gente consegue medir isso de fato, fez algumas vezes sobre isso, tá? Então, teve isso sim, mas o efeito prático desse ponto específico para a norma de desempenho foi baixo. O pessoal, exatamente o que você colocou. Não, digo, o cliente que chama o incorporador, em aderir a isso e trazer essas questões, esse desenvolvimento para dentro mesma de pesquisa casa, dizendo que é necessidade. Isso é complicado. Essa parte que mexe muito na obra, né? Porque quando a gente começa a dizer projeto, faz 2 dormitórios, coloca uma suíte, agrega uma suíte, coloca uma lareira, coloca uma churrasqueira. Isso tudo ainda para o incorporador é uma coisa menor. Agora, quando começa a atacar mesmo norma de desempenho, onde de fato ele precisa, né, ter aquilo medido, né, ter certificado, ele precisa usar materiais que são mais caros e entra na venda técnica, que é aquela venda que não aparece no folder. Exatamente. Aí a gente acaba perdendo força da informação, mesmo a gente tendo a informação que o cliente está ali, está pedindo. O cliente valoriza, pagaria por isso, mas ele prefere ainda não tomar e o que tu atribui isso, Thiago? O que é isso aí? Por que o mercado... Porque é uma realidade. Normalmente não é o que aparece, né? Eu não tenho isso no folder, isso... Eu vou até demonstrar, olha, aqui meu prédio, ele tem uma acústica muito melhor que qualquer outro prédio. Cara, eu prefiro uma sacada maior. Daqui a pouco o sujeito ele tem outras coisas que ele está buscando. Ele está buscando condomínio clube. Bom, tudo bem que tem um barulho de sapato em cima do meu apartamento, aqui no teto do meu apartamento, que para mim o condomínio clube está respondendo. Então, acaba se trocando outros itens do empreendimento e sempre fica para trás a venda mais técnica, vamos dizer assim. A parte de venda técnica, a gente vê várias empresas no Brasil afora tentando fazer isso e é um longo percurso. Está bem no início, é muito importante. Daria muito valor agregado para o incorporador, mas a gente tem atribuído isso também ao setor de vendas, né? Também está num amadurecimento, vamos dizer assim, né? Sim. Que a gente vê em outros mercados, né? Vai comprar um celular, um computador ou um automóvel, o vendedor e até as páginas, né? A gente vai comprar um celular, tu coloca lá num site que faz o comparativo entre 3 máquinas e tu consegue analisar mais de 20 itens de comparação, né? Tamanho de tela, processador, dual chip, etc e tal. Então, tu consegue fazer a compra por benefício sobre o custo, tá? E daí um custa 4 mil, outro custa 2.500, tu analisa ali os benefícios sobre esse custo e tu toma a tua decisão, né? E no mercado imobiliário, a gente... e no automóvel é a mesma coisa, no computador é a mesma coisa. A gente compra por quilometragem, por economia, etc e tal. E na edificação, a gente ainda tem percebido, né? E daí, talvez, em função também do setor de vendas, né? As imobiliárias e os corretores, tá? Tem corretores que são consultores imobiliários, conhecem muito de produto, etc. Mas tem corretores que têm uma linha de venda com outros tipos de argumentação, né? Mas...
em função desse amadurecimento de sociedade, a gente tem visto que as edificações elas estão cada vez mais nichadas, né? Um público de pessoas da área estudantil, ele é um nicho bem definido. Senior Living, que é uma edificação que está começando, um dos incorporadores de São Paulo aí, que desponta bastante, né? Acabou de estar dedicado a esse tipo de produto, né? E está nichando aí para edificação voltada para o público acima de 60 anos e que está começando a descansar, vamos dizer assim, ou se aposentar, né? Então, fica ainda um pouco difícil de a gente entender o porquê que mesmo com dados, né? Sem dados já é difícil, imagina com dados tomar uma decisão que não técnica, né? Eu até queria entender um pouquinho melhor, porque qual que é a opinião de vocês em relação a essa questão da venda técnica? Existe algum case de algum cliente de vocês que foi para essa linha e teve sucesso? Porque eu entendo que é muito mais, assim, do nosso público, o consumidor final, ser ainda muito leigo em relação a assuntos gerais, assim, tipo, a gente fala muito renovação de ar. É um negócio super importante para a saúde, mas as pessoas não entendem, né? Eles acham que o ar-condicionado está renovando o ar e não está, ele só está, né, refrigerando. Então, são situações que a gente vê, assim, que ainda falta muito esclarecimento da população que usa imóveis e acaba que isso reflete no vendedor, que acaba não se preocupando com essa característica, né? Vender mais a nível de benefício do que de característica técnica, né? Então, quais são as experiências de vocês? A gente tem algumas empresas, enfim, que tem já o consultor próprio, né? Para fugir desse cacoete do corretor de puxar para um determinado repertório de argumentos, enfim, a localização, os commodities, enfim, do mercado, as empresas estão investindo num consultor técnico que vai dar esse detalhamento, né, de norma de performance, enfim, e isso acaba funcionando bem, porque uma coisa é o negócio imobiliário, a proposta em si, e isso fica com o corretor, porque ele sabe disso com maestria, mas a venda técnica fica com a empresa, com a incorporadora, e ela vai trazer o detalhamento desse projeto. Isso faz sentido e vai muito bem, né? Principalmente quando a gente vai tratar de produto de alto padrão, né? Um AAA, enfim, esse é um perfil de público que está muito atento aos detalhes e precisa ouvir essa riqueza, esse repertório de informações e qualidades que o produto está oferecendo, né? Que não é só o tijolo, a abertura, a localização que vai agregar e ele vai decidir na hora da compra. Ô Marcelo, mas o valor de venda, ele consegue se descasar, então, da média da região, do bairro onde ele está localizado, por exemplo? Consegue, os acabamentos, a norma de desempenho, enfim, isso acaba mas eu preciso mas tu precisa de um vendedor técnico demonstrar para ele que aquilo é raro, aquilo é eficiente, ele vai ter uma vantagem energética no final, né? Essa conta, ela reverte em economia para ele no longo do tempo, e isso daí é importante para todo mundo, né? Ter esse entendimento. Isso acaba tendo uma valorização, enfim, essa certificação acaba sendo tangenciabilizada no preço. Só que o que eu percebo é que, de repente, dá um pouco mais de trabalho e o mercado é um pouco mais conservador e quer fazer o básico, porque o básico tem uma saída nem que seja média e aquilo está garantido. E talvez por isso que poucas empresas, pelo menos de acordo com a nossa amostra aqui, né? Como eu falei para vocês, nós coordenamos projetos há mais de 10 anos, nós fazemos uma série de inserções no projeto, né? Que precisam atender a produto, tá? Ontem mesmo a gente estava vendo uma situação exatamente nesse sentido, tá? A gente está falando de projeto aqui, mas uma ação de projeto, a própria localização da máquina de ar-condicionado. Se ela estiver em cima da porta, mas essa porta der para um corredor e não refrigerar a área do quarto, que é onde está a cama, vamos supor que a porta está ali, a gente tem uma pequena entrada e ele está ali estrangulado naquele lugar, porque é mais fácil, mais barato de colocar a máquina de ar-condicionado ali. Mas a minha cama está aqui, então o ar-condicionado vai estar refrigerando lá e aqui em cima da cama no verão
não vai estar colocado, tá? Então, assim, a nossa função como consultores, né, de coordenação, compatibilização de projetos é dizer, legal, é mais barato, é mais fácil de fazer, mas está atendendo ao produto? O comprador, ele aceita esse tipo de coisa ou não? Entende? E a gente poucas vezes teve esse material para auxiliar o nosso trabalho e defender o produto, que eu acho que todo mundo, né, o arquiteto, o engenheiro de estrutura e todos os sistemas, temos que estar trabalhando para defender o produto imobiliário, né? E o produto é a tipologia e mais todos os requisitos, né? Então, acaba que a gente não recebe esses dados eu não sei se vocês já estão há 16 anos no mercado, não é que vocês começaram ontem, né? Ainda há, na percepção de vocês, um oceano azul para essa atividade de pesquisa imobiliária, ou vocês acham que já tem muito, e nós é que não estamos percebendo isso, né? É um mercado que está saturado ou é um mercado que está amplo e aí demandando cada vez mais soluções como as que vocês estão oferecendo para o mercado? A gente vê que a demanda, exatamente isso que você falou, a demanda ainda está se aculturando muito nessa questão da venda mais técnica. Então, a gente tem essas empresas que estão enxergaram esse nicho, enxergam que dá para ganhar mais com isso, dá para criar valor, né, e ganhar com isso. O público AAA é o que acaba buscando mais esse tipo de empreendimento, mas ainda está aprendendo. Então, são pessoas que passam por 4, 5, 6 apartamentos, muitas vezes várias trocas de imóveis até acertar o imóvel, sempre com algum problema. Né? Então, e mesmo com assinaturas de grandes empresas, ou seja, as empresas elas ainda estão aprendendo a ofertar e o público está aprendendo a consumir. Então, a gente vem do desenvolvimento imobiliário recente, pessoal. É muito recente, tudo é muito recente no Brasil, inclusive o imobiliário. E a gente vai vendo isso, que empresas que apostam, elas estão pagando o preço, que nem o Marcelo disse, quando dá certo, ótimo, né? Daí a gente diz, foi a venda técnica que deu certo, mas hoje eles estão pagando muito por isso, para, né, manter esse ritmo, né? Das empresas que a gente conhece, o pessoal está apostando firme, ou seja, está muito tempo percorrendo esse caminho. Então, para efeito de estudo de mercado, é um amplo ambiente para a gente ainda trabalhar. Tem muita coisa. É página em branco, nesse aspecto mais técnico. É página em branco de fato. Eu não sei se vocês assistiram aquele documentário ou até um filme, né, que fala sobre a origem da crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, né? E era relacionado aos empréstimos que eram concedidos, né? Então, eles concediam empréstimos para qualquer tipo de público, né? Sem garantia de que se ele tinha garantia, se ele não. E até era um subempréstimo, né? Ele dava empréstimo para o cara que já tinha empréstimo, né? Sim. Então, alavancava. E foi isso que... E eles falaram, mas vocês estão doidos, né? E um cara, eles foram lá, começaram a pesquisar essa situação. Ele fez a conta, né? Do que estava acontecendo e falou, a bolha vai estourar em 2008, isso era 2006, 2007, né? E então era assim, era com dado que estava mostrando que o mercado estava aceitando qualquer coisa, estava tudo bem, só que era relacionado a empréstimos. A percepção que eu tenho, e é uma das coisas que a gente defende, o mercado, né? A gente hoje está com informação aí disponível e muito robusta, né? Na inteligência artificial. A gente sai do Google, que era já uma máquina, né, absurda de você colocar lá uma pergunta e ele dá uma série de respostas, mas ele te dava um monte de site para te procurar a tua resposta, né? Tu perguntava lá, quais são os principais aspectos dentro de uma edificação que eu devo verificar, né, para comprar um apartamento. Daí o Google te dava uma série de sites que te davam... Então, tu tinha que estudar e pesquisar. Agora, com a inteligência artificial, tu faz essa mesma pergunta e ele já te dá o roteiro. Ele já faz o resumo dos sites todos e te dá o roteiro. Então, assim, o comprador de imóveis, ele está cada vez mais qualificado. A economia, em alguns momentos, como é o momento atual, ela está muito difícil de você... sacar o dinheiro que você tem, né? Seja para uma pequena unidade, uns 500 mil reais aí mais ou menos, mas você está sacando esse dinheiro rendendo a 15% ao ano, né? E está comprando um imóvel que vai fazer o que com ele? Ele tem manutenção, ele tem IPTU, ele tem condomínio, a locação, tem a limpeza, etc e tal, né? E o que eu vislumbro aqui é de que vai ficar cada vez mais difícil de a gente acertar, né? Mas o mercado ele ainda está apostando naquela alavancagem, vamos dizer assim, né? Vocês têm essa percepção ou isso aqui é uma análise que não faz sentido? O mercado ainda está, né,
tá aquecido e tem espaço ou não? É que o Brasil é um continente, né? Esse é o problema, né? Então a gente acaba tendo tanta realidade diferente, muitos espaços ainda para crescer, né? Então, vamos pegar o exemplo de vocês aqui em Santa Catarina, né? Essa atratividade de emprego, necessidade da indústria, vamos falar assim em geral, né? Não a indústria de fato, mas a indústria em geral, a economia em geral, a catarinense precisando de pessoal qualificado para trabalhar. Esse crescimento e busca da iniciativa privada por Santa Catarina acaba também ensejando que também outros aventureiros, vamos dizer assim, da construção civil, da incorporação, entrem. Então, isso é natural. Né? Acaba tendo sujeito que vai chegar de outra cidade que ele também aceita, ele sabe, concordo contigo, hoje em dia tem muito mais, o acesso à informação é gigantesco, é muito melhorado, mas não quer dizer que as pessoas ainda tenham aprendido a como consumir isso, né? Isso a gente vai desenvolver isso ao longo do tempo. Agora eu entendi porque tu começou exatamente falando nisso, né? Tem muita mudança cultural, as pessoas têm, né, tem que mudar a cultura, né? Tem que ter esse entendimento, essa mudança do mindset para as pessoas poderem chegar nesse momento que a gente vê lá no futuro, que daqui a pouco sim, isso vai ser um problema para o incorporador, esse entrante, né? Ou seja, vai ser a barreira de entrada, porque daí sim é um especialista em incorporação do outro lado que está colocando um prédio altamente definido, ele sabe o que ele está fazendo em cada parte de obra, do projeto, onde chega, o porquê não fazer e o porquê de fazer de cada coisa. Então, eu acho que sim, passa muito disso, o acesso à informação é maior, mas ainda a gente está no gerúndio, né? E a gente está falando de um país continental que eu acabo tendo realidades distintas. Aqui, por atração, muita facilidade de atração, isso às vezes atrapalha, de certa forma, porque vocês estão sentindo isso em infraestrutura, né? Ver isso, né? A cidade ela precisa responder rapidamente a um crescimento muito volumoso em pouco tempo, né? Nas duas medidas de censo, né? É baixo esse período de tempo de 12 anos aí para ter crescido tanto. Precisa dessa resposta estrutural e também a gente vê pessoas que vão chegar lá e vão abrir mão dessa qualidade, vamos dizer, dessa profundidade do que ele vai comprar. Primeiro eu vou para a cidade, vou resolver aquilo que eu preciso. Outras regiões a gente vê isso acontecer, seja no Minha Casa Minha Vida, né? No Nordeste, vendendo os loteamentos, né? Milhares de loteamentos vendendo unidades ali com baixo valor agregado e, né, praticamente a gente até fala picando terra, né? O sujeito sai picando terra, tinha uma terra lá, começa a vender de qualquer jeito, né? Por outro lado, eu vou para o aspecto litorâneo do Nordeste. Hoje a gente tem fachadas e produtos que não se acham em São Paulo. Então, desenvolveu demais o conhecimento dos incorporadores a respeito do produto de qualidade, por exemplo, no Nordeste, que era há 10 anos atrás. Esse público aí, ele vem de fora ou é local? Ele é o europeu, ele é o americano, o mexicano que vem para o Nordeste ou é um público nacional? Hoje, no Nordeste, por volta de 15% a 20% já é europeu. É forte, é uma medida bastante forte. Então, a gente tem muitos portugueses entrando, tem portugueses, tem espanhóis entrando ali, alemães é um pouco menos, tá? Tem essa relação com a Alemanha forte, por exemplo. João Pessoa da Paraíba tem uma relação forte com a Alemanha também, né? E aí, depois, americanos também acabam investindo também. Para efeitos de UF, vamos falar assim, quem muito busca o volume, né? São Paulo acaba espalhando muito a demanda no país inteiro, mas a gente vê uma relação muito forte com Minas, Brasília, depois um pouco mais fraco Rio de Janeiro e o sul do país. Então acaba tendo essas movimentações, né? O pessoal que acaba buscando uma região, né, um pouco mais tranquila, mais segura, né? Hoje uma oferta que a gente está comentando mais nacionalizada, ele vai achar uma planta antigamente. O sujeito ia para o Nordeste, ele ia ver um apartamento, um prédio muito bom, já estruturado, mas com uma planta onde a sala é pequena e os quartos são muito grandes. Tá, mas isso paulista, nós aqui do Sul, a gente prefere que a sala seja grande, o quarto pode ser mais ou menos, eu não abro mão de sala, por exemplo, é uma sacada boa. Então, o sujeito para morar num apartamento bom, ele tinha que buscar um apartamento de 200, 300 metros para poder achar a sala maior. Então, isso acabava tirando ele dessa compra. Hoje, como a gente se posicionou de uma forma melhor no Nordeste nesse sentido, acaba tendo produtos mais dimensionados nacionalmente, as pessoas conseguem enxergar. Hoje as fachadas são maravilhosas, a infraestrutura de clube muito bem pensada. Hoje, de fato, ali no Nordeste, a gente tem tido aulas aí de arquitetura, assim, de conceituação de projeto, que há anos atrás não se tinha, mas que eles desenvolveram muito, porque acabou vindo muita demanda de vários lugares. Cabe até forçar um pouco a relação nesse sentido, né? O pensamento nesse sentido. É muito também vindo
dessa necessidade de ter que atender todos os públicos. Sim. Ele teve que atender todo mundo. Pô, tem gente vindo de todas as partes do país, vindo do exterior, como é que eu faço para atender isso, né, no curto prazo, né? E, de fato, eles estão conseguindo fazer isso de uma forma muito boa, né? Sim, sim. Vocês conseguem ter uma retroalimentação das informações daquilo que vocês testaram na pesquisa, né? Depois o incorporador desenvolveu o projeto, construiu, vendeu, né? Até antes disso, né? E vocês conseguem retroalimentar, vocês carregam isso até para mostrar para novos clientes, né, o quanto que isso é benéfico? Vocês têm esse dado? Sim, a gente acompanha esse desenvolvimento. Muitas vezes acontece o seguinte, né? No momento do teste, vamos supor, testamos um produto, validamos um projeto em 2022. Muitas vezes a aprovação desse projeto até o lançamento do produto no mercado é 2024. Sim. Leva 2 anos para esse ciclo acontecer. E algumas coisas e mudaram. E aí, logicamente, alguns pontos mudam, né? Novos entrantes, muitas vezes a oferta já não é mais a mesma, o interesse, o preço para aquela região muitas vezes se deteriorou. Então, tem esse aspecto que é o time onde é feita a pesquisa até o lançamento do produto. Normalmente nós testamos em 2 momentos, né? Quando o incorporador assim contrata, né? Testamos lá na origem para ter um entendimento real do produto, a vocação do terreno, a construção do conceito, e depois do ciclo da aprovação, nós testamos numa modalidade muito mais a mercado, a lançamento a preço, né? Para entender essa performance e a calibragem do preço, porque o produto já evoluiu, já foi aprovado, enfim, a gente precisa ter um entendimento real de preço. Então, existe esses 2 momentos que pode ser testado, mas sim, a gente tem vários casos aí de projetos que seguiram uma linha natural, num horizonte, depois da pesquisa, o lançamento de 6 a 12 meses, e a performance realmente foi muito mais assertiva e o desempenho da curva de vendas, então aquele volume de vendas no início, ali no lançamento, foi bem melhor, né? A gente recebe algumas informações de casos em que o cliente, o lançamento, vamos dizer assim, ele foi vendido em 3 dias, 6 dias, sei lá, 90% do produto, né? E outros que estão lá com a obra entregue e com uma faixa, últimas unidades à venda. Isso é resultado de um acerto né? A venda rápida, ela comprova de que o produto está acertado, ou de repente o investidor é que acabou adquirindo e depois ele vai fazer a revenda, entende? Faz sentido ou é uma falsa correlação? Depende muito do tipo de incorporador, né? O incorporador é aquele que quer mais patrimônio, aquele que de fato quer uma viabilidade com mais real por metro quadrado, ou pelo menos que tenha um retorno melhor. Ele vai ter aquela paciência de vender num tempo mais longo, né? Então, depende muito de uma estratégia. Da estratégia do incorporador. Tem incorporador que quer isso. Ele quer lançar o próximo, então ele faz nesse primeiro, né? Ele está de olho no próximo que é mais difícil de vender, então o primeiro dele... Ele diminui a margem e dá uma queimada. Dá uma queimada, para resolver, né? Pô, tá vendendo tudo que ele faz, lança e vende rápido. Agora eu vou pro terceiro que é mais difícil, então ele cria um ambiente também de desenvolvimento importante. É uma estratégia, né? Todas valem, né? Claro. Depende do que a empresa está buscando. Mas, de fato, a gente vê esse movimento acontecer. Essa parte de retroalimentar, a gente está toda hora fazendo, né? Porque a gente também faz os estudos pós-entrega. Então, a gente sabe depois, olha, as pessoas estão utilizando a piscina, gostam da piscina, como é que foi o rooftop? Né? Foi bom, o tamanho tá bom, a estrutura tá boa, como é que as pessoas usam. Então, tudo isso a gente consegue enxergar depois que foi feito. Então, até para quando vem um produto semelhante, né? Para validar se tá adequado, né? Isso a gente pode evitar, por exemplo, aquela história de, né, daqui a pouco o sujeito quer a piscina em Curitiba, quer uma piscina externa. Ninguém vai usar, mas ele quer. E daí o incorporador diz o seguinte, se eu não coloco no folder, eu tô ralado, porque daí o meu competidor, né, também daqui a pouco quer colocar e eu vou perder mercado. Então, toda essa questão a gente acaba retroalimentando, né? Essas pesquisas elas vão acontecendo ao longo e a gente consegue respondendo isso até para dizer, muitas vezes
O consumidor está dizendo que ele gostaria, mas a gente tem que ter esse filtro futuro que ele já sabe, cara, não vai usar isso. A gente já sabe que tem essa experiência de não uso lá na frente. Então, precisa vários momentos que a gente vai tendo inserção, não só na concepção, mas lá depois da entrega para poder responder isso. Né? A gente, na verdade, o que eu acredito, né, nesse amadurecimento que a gente está falando do mercado imobiliário, ele é muito recente, né, embora a gente esteja aí, um dos intuitos nossos, né, para principalmente os nossos clientes, né, ou aqueles que querem migrar para um mundo mais profissional, é de que no futuro isso tudo vai ser mais complexo e mais difícil no Brasil, né? A gente vê o americano com a forma como ele trata dados, né? Há muitos anos a gente vê os scouts de partidas de basquete, eles têm esse histórico de quantos rebotes, quantas assistências, quantas cestas de 3 e da onde que o cara fez o arremesso, né? Tudo muito mapeado, né? Para fazer estratégia, né? Se fosse fácil, ninguém fazia. Então, assim, enquanto tá fácil, os dados, eles são, né? É o vento, é o sentimento, ou o cacuete, como o Marcelo falou, né? E depois que começar a ficar mais complexo, mais nichado, com a industrialização, né? Porque o nosso trabalhador da construção civil está envelhecendo e a gente não está tendo uma renovação de mão de obra, então isso vai forçar a ter uma industrialização. Para ter uma industrialização tem que ter mais uma técnica, né? Começar a usar a teoria de uma maneira um pouco mais robusta, né? Falando nisso, em teoria e tal, a gente trabalha com uma metodologia BIM, né? Que é um modelo de informação da construção, onde a gente consegue, em conjunto com todo o time de projetos, modelar todas as disciplinas e modelar o prédio como um todo, né? E a gente consegue, então, ter ali uma parede, eu consigo tirar essa vista dessa parede e ver todas as instalações, como é que elas estão por trás da parede, né? E até consigo utilizar um celular para fazer uma realidade aumentada e verificar onde é que está isso aí, né? Antigamente, para alguém fazer uma reforma, etc., tinha que consultar uma planta baixa, não conseguia saber onde é que estava. Isso, vocês têm verificado se há ainda uma percepção do mercado entre projetos que têm o BIM, a metodologia BIM, o modelo disponibilizado para ele no final da aquisição como um elemento de consulta à propriedade, ao ativo que ele tem, ou por enquanto isso não é percebido ainda pelo público leigo de uma maneira geral? Nas pesquisas pós-entrega, né? Então a gente pegou isso, exatamente a parte do BIM, a organização da informação. Tem empresa que é muito organizada na entrega, vamos dizer aquela pasta de entrega, né? Então isso. A pasta de entrega, a empresa trazendo todo o aspecto técnico, legal do negócio. As garantias. Quanto maior clareza, mais organização essa pasta tiver, eu vou chamar assim de pasta, né? Que é o conjunto de informações. A gente chama de data book, né? Que é o livro de informações, né? Que é a pasta, como você está colocando. Então a gente vê que, se pensar bem, o produto imobiliário, ele é serviço, né? Que o sujeito ele compra na planta, ele fica ali 4 anos esperando, 3 anos esperando. O que a gente está vendendo durante aquele momento? É serviço. O incorporador, ele acha que ele vende produto. Ele entrega o produto só lá na frente. Ele vende uma promessa, né? Na realidade, ele está entregando serviço o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por um acaso, a gente tem um produto no final que vai ser testado. Então, esse relacionamento inicial e depois da entrega, essas empresas têm mais organização, têm mais transparência. E o BIM, para mim, nesse sentido, é muito mais para o cliente na questão da transparência. Ele ter essa ideia de como fazer depois essas alterações, a empresa está sendo clara com ele, está trazendo informação de uma maneira mais assertiva para quem vai fazer reforma para ele, para os profissionais que vão se envolver depois com adequação, personalização e a reforma em si, né? A atualização do imóvel, se for o sentido lá na frente. Então, ele está abastecido de mais informação. E, de fato, a gente consegue ver empresas, às vezes empresas locais, empresas de bairro, pequenas, que têm uma organização muito maior que as empresas gigantes, vamos dizer, os grandes players, né? Os big players do mercado. Então, a gente vê isso, empresas, às vezes, familiares, com uma organização muito grande nesse Sim, a mesma coisa que, às vezes, uma pequena confeitaria, né? Comparado com a confeitaria de uma grande varejista, né? Um atendimento mais boutique, mais personalizado, ele conhece o cliente dele, ele sabe o que ele está buscando e organiza aquela informação de uma maneira tal que a gente acaba vendo notas e as avaliações dessas empresas muito maiores. A gente tem empresa que não... Por exemplo, tem uma empresa, né, Marcelo, que a gente testa, né, há anos aí, a inadimplência é baixíssima, notas dele é 9 para cima, sempre, e ele nunca teve aquela forçação, né, de comentar com o cliente, olha, dá uma nota boa lá para mim no final, né, a gente tem uma meta de, aquela coisa, né, eu tenho uma meta de atingir 9 para cima. Ganha 7, né? Já ganha 7, o cara que pede o 9, ele ganha 7. Já ganha 7, então
empresas que nunca fizeram isso, de uma maneira muito transparente, deixaram a gente trabalhar de forma bastante transparente nesse sentido e que tem uma relação com o cliente maravilhosa, que nem até eles conhecem um pouco. Eles até... Alto nível de recompra, né? Para um produto imobiliário também, né? Então, são exemplos muito bons aí que a gente vê e essa questão do BIM só vem a somar a isso que a gente está trazendo. Para o cliente é isso que ele vai enxergar. E é o kit, vamos chamar o kit de transparência no final ali do negócio que ele fez. Né? Certo. Marcelo, 16 anos de mercado, vocês têm um banco de dados maravilhoso, né? O cara que não está contratando vocês, na minha opinião, ele está perdendo dinheiro, está perdendo tempo. Né? Conta um pouquinho de como é que vocês podem ajudar aí os incorporadores, né? Faz um comercial aí da Alphaplan, porque eu já estou quase eu mesmo adquirindo aqui uma pesquisa para a gente ajudar o cliente a fazer um produto e um projeto ainda melhor. Nesses 16 anos, Márcio e Marlon, foram mais de 1.000 projetos imobiliários nos quais a gente atuou de forma direta, né? Fazendo os exames, os testes de demanda, enfim. Então, a nossa base de dados são mais de 800 mil entrevistas. Então, colocando realidades do Brasil inteiro, de Boa Vista, Roraima, ao Rio Grande do Sul, enfim, de ponta a ponta desse país, a gente tem um entendimento claro desse perfil de consumidor imobiliário que muda muito de região e por tempo também, né? Então, determinado período, a gente teve um movimento de consumidor buscando uma infraestrutura que hoje já não faz mais sentido. Né? Então, um exemplo só para ilustrar, no momento da pandemia, todo mundo queria fazer home office, os apartamentos tinham que ficar maior com a área dedicada para isso, os prédios tinham que ter o coworking, enfim, foi isso pensado e colocado em prática em profusão no Brasil. Hoje não mais. Né? Hoje o coworking ele já passou por 2 anos de entrega e está vazio. Então, como é que a gente consegue contemplar essa pessoa que quer utilizar o coworking, enfim, nesses novos projetos? Então, essa ciclagem do consumidor imobiliário, ela é muito importante para o desenvolvedor, para o incorporador, porque ela vai estar sempre ao passo que a empresa está calibrada com a intenção de compra desse sujeito. Então, nesse histórico de pesquisa, a gente já viu ciclos de tipologias, né, acontecer. Então, aconteceu o ciclo do 2 dormitórios, depois vem o ciclo do 3, sala comercial, estúdio, enfim, tudo isso já passou e a gente, com o tempo e a experiência, acabou diagnosticando isso, mas sempre ter o entendimento do perfil desse consumidor. Conversar com esse cliente é fundamental, porque o nosso mercado, muitas vezes as famílias trocam de imóveis 2 vezes na vida. Na vida. Então, a gente, eu sei por casos de família, enfim, a família inteira passou a vida, criou os filhos e se manteve na mesma propriedade, boa, com qualidade, enfim. Não tem esse ciclo de troca de celular, de troca de carro. Então, tu tem que ter um entendimento do que essa pessoa está buscando justamente para ativar ela, né? Para fazer com que essa família mude, vá para uma melhor opção, vá para o melhor caminho. Mas a gente também está tendo um outro fenômeno, que é o valor do imóvel pela renda das famílias, ele está descasando, né? A relação do preço do imóvel pela renda das famílias, e a gente está indo por um caminho que talvez Europa e Estados Unidos também tenham, que é aumento da locação. Sim. Ele não vai ter... E daí começa também ele a testar um pouco mais também, e daí sai, né? Ele loca, o produto não está legal, ele sai fora, né? Isso vai muito para a geração daí, né, Márcio? Exato. Então, o que acontece? Nós viemos de uma geração que entendia que a imobilização patrimonial era a segurança da família. Né? Se tu vai ver a geração 20 anos, ela não precisa disso. Hoje ela consome, ela vive sem carro, ela consome... Paga por uso, né? Paga por uso, e aí o perfil dela é um perfil de locação, porque muitas vezes ele é um nômade digital, ele não precisa daquele ativo para gerar... enfim, acabar colocando ele numa posição que ele é uma pessoa mais móvel, tem mais mobilidade. Então,
tudo isso também a gente leva em consideração, esses perfis de pessoas que são mais voltadas à locação, uma outra faixa etária, né? Então a gente está vendo isso, mas o pessoal 60 a mais, ele ainda é patrimonialista, né? Ele gosta da escritura, ele quer ter a segurança do imóvel e muitas vezes é essa pessoa que acaba comprando unidades para alocar posteriormente para esses grupos mais jovens, né? Os serviços de vocês, eles todos têm que envolver essa pesquisa, essa busca, ou vocês conseguem fornecer pacotes menores, uma consulta, né? Como é que se estrutura a oferta de serviços para vocês, para o mercado, para os clientes, né? Perfeito. A gente tem várias estruturas de atendimento, né? Então, uma delas é o Flash Report, por exemplo. Então, o sujeito quer entender, daqui a pouco está entrando numa nova região, um novo bairro, né? Ou quer ter um entendimento do próprio bairro que está atuando, mas saber a precificação que está ocorrendo, né? Não só olhando para a concorrência, a gente tem o Flash Report, que daí sim seria um trabalho mais pronto, né? Que não é bem o core business da empresa, mas é o início da relação da Alphaplan. O nível de assertividade talvez seja um pouco menor, mas ele também tem um investimento exatamente, ou seja, para ele começar a consumir pesquisa, para começar a entender o que a pesquisa pode ajudar ele. Então, o Flash Report é um bom caminho de entrada. A gente acabou desenvolvendo não faz muito tempo, um pouco mais de 1 ano, esse produto, exatamente para poder desenvolver isso, porque lá no início a empresa tinha muito da questão sempre da medição de demanda, né? Daí a gente foi, olha, vamos fazer antes da medição de demanda, vamos olhar também para o vocacional, e agora a gente foi para o Flash Report, ou seja, tudo para trazer o incorporador para o estudo de mercado, e sempre como o Marcelo colocou, a gente não tem recorrência no mercado imobiliário, assim como é em qualquer mercado de varejo, né, onde eu consigo pegar um Big Data e de lá extrair, ou seja, as informações que já estão lá de compra, já me respondem o que a demanda futura, ou com boa proximidade, o que a demanda futura vai se comprometer a fazer, né? No mercado imobiliário a gente não tem isso. Pode ser nos Estados Unidos ou qualquer lugar, a gente não tem a recompra. Então o mercado imobiliário ele acaba exigindo que a gente fale com a pessoa que está na ponta. Até porque cada terreno é um terreno, né? Cada produto é um produto, cada lugar é um lugar, né? Exatamente. Ainda é muito feito sob medida. Ainda é muito, né? Tirando Minha Casa é Minha Vida, que daí sim é uma coisa mais periférica, ela acaba, né, não interessando tanto a localização, assim, mais o morar. É a primeira necessidade ali básica, vamos dizer assim, da família comprar o primeiro imóvel. Tirando isso, normalmente a gente tem realidades, às vezes, de um lado e outro da rua, a gente já tem, na esquina já tem outra realidade, tem que trabalhar de forma diferente. Então, a gente tem o estudo, a Flash Report, depois o estudo vocacional e a pesquisa quantitativa, vamos dizer, como instrumento mais completo para poder orientar o incorporador nessa jornada. E quanto tempo que isso pode demorar, Thiago? Flash Report é muito rápido. O Flash Report nosso leva de 7 a 10 dias, então é muito quick mesmo, né? Vamos dizer assim, no processo de incorporação muito rápido. Um vocacional por volta de 30 dias para ser entregue, desde que a gente começa a entender a dúvida do cliente até desenhar isso. Um estudo quantitativo 40 dias, 45, 60 dias, um medical center, às vezes 90 dias, né? Um medical center é muito mais complexo, a gente também desenvolve isso. E tem um último estudo, que daí ele é menos demandado, que daí são empresas grandes, acabam tendo, que é para desenvolvimento de praticamente novos bairros. Aí sim, a gente está falando ali de 600 hectares, 200 hectares para desenvolver um novo bairro, todo um master plan. Aí existe a Alpha Master Plan, é um estudo específico para novas regiões. Aí, de fato, ele demanda um tempo bem maior. O envolvimento nosso é de longo prazo, geralmente com essas empresas. A gente vai ficar lá 5, 10 anos se envolvendo no mesmo empreendimento até desenvolver tudo. Maravilha. Senhores, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, né? É um tema, para mim, dos mais relevantes, né? Dados, informação, a busca por acertar, né? A pesquisa, então é muito gratificante. Eu queria agradecer demais aí vocês estarem compartilhando esse conhecimento conosco, com o público que está nos ouvindo. Agradecer, então, mais uma vez, né? Ao Marcelo, ao Thiago, à Alphaplan, parabenizar pelo trabalho e vocês puderem fazer as considerações finais, deixar algum contato, o site ou a rede social para que, né, pessoas interessadas entrem em contato com vocês e se beneficiem desse serviço que é, como eu falei, dos mais relevantes e muito útil para o mercado imobiliário brasileiro que está aí despontando e querendo amadurecer e se profissionalizar cada vez mais.
Perfeito, pessoal. A gente agradece de novo, mais uma vez, agradecendo o espaço a vocês, uma empresa aí que realmente se aproximou da gente. A gente ficou bastante feliz aí em conhecer o que vocês fazem, né? Uma empresa de ponta, de fato, né? Se preocupando com o mercado, que é o nosso ecossistema de trabalho. Então, de novo, obrigado aí por ter nos convidado aí a participar desse momento, que é bastante importante para nós, né? Maravilha, Thiago. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marlon. Aí desejamos sucesso para vocês nesse mercado. Como é o contato que pode fazer? A rede social www.alfaplanpesquisas.com.br e o Instagram é @alfaplanpesquisas. Maravilha. A gente vai colocar também nas descrições do grupo e embaixo aqui nas notificações. Marlon, considerações só finais? agradecer mesmo, né? Acho que foi um papo bem rico e vai ser bem frutífero aí para nossa audiência. Obrigado. Maravilha. Obrigado, senhores. Obrigado.